Você já parou para observar como um homem age quando está realmente apaixonado? Não estou falando daquele interesse superficial, daquela atração passageira que desaparece com o tempo. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que transforma completamente a forma como ele enxerga você, como ele se comporta na sua presença e, principalmente, como ele planeja o futuro. Existe uma diferença enorme entre gostar de alguém e estar verdadeiramente apaixonado. E se você ficasse comigo até o final deste vídeo, vai entender exatamente quais são os sinais que nunca mentem. Se inscreva no canal, porque o que vou compartilhar com você pode mudar completamente a forma como você interpreta os gestos masculinos. A paixão genuína tem uma linguagem própria e ela se manifesta através de comportamentos que vão muito além das palavras. Quando um homem está verdadeiramente interessado em você, todo o seu sistema emocional entra em ação de uma forma muito específica. Não é algo que ele possa controlar completamente, porque a paixão autêntica mexe com estruturas profundas do cérebro, com a química neural, com os padrões de apego que foram formados desde a infância. É fascinante como a mente masculina opera quando está diante de alguém que realmente importa. E eu quero que você entenda isso de uma perspectiva psicológica, para que possa reconhecer quando está diante de algo real. Muitas vezes, nós mulheres ficamos confusas porque esperamos que os homens demonstrem afeto da mesma forma que nós demonstraríamos. Mas a verdade é que a expressão emocional masculina segue caminhos diferentes, e isso não significa que seja menos intensa ou menos verdadeira. Na verdade, quando um homem está apaixonado, ele pode estar sentindo algo tão avassalador que nem ele mesmo consegue nomear completamente. O cérebro masculino processa as emoções de forma distinta, especialmente quando se trata de vínculos afetivos profundos. E compreender essa diferença é fundamental para não interpretar erroneamente os sinais que ele está enviando. Existe um componente biológico muito forte na paixão masculina que precisa ser compreendido. Quando um homem se apaixona de verdade, ocorre uma verdadeira revolução hormonal no organismo dele. A testosterona, que normalmente está associada à competitividade e à busca por conquistas múltiplas, começa a interagir de forma diferente com outros hormônios, como a oxitocina e a vasopressina. Esses hormônios estão diretamente ligados ao apego, à formação de vínculos duradouros e à necessidade de proximidade emocional. É como se o corpo dele estivesse sendo reprogramado para focar toda a atenção em você. E isso gera mudanças comportamentais muito específicas que vou explicar ao longo deste conteúdo. Um dos primeiros aspectos que precisamos entender sobre a paixão masculina é que ela não surge do nada, como um raio. Existe todo um processo de construção que envolve atração física inicial, sim, mas que vai se aprofundando conforme ele vai descobrindo quem você realmente é. A atração física pode chamar a atenção dele, mas é a sua essência, a sua forma de pensar, a sua energia emocional que vai determinar se aquilo vai se transformar em algo mais profundo. E quando isso acontece, quando ele percebe que você tem algo que vai além da aparência, é aí que começa a verdadeira paixão, aquela que move montanhas. Mas como saber se o que ele sente é real ou apenas um interesse passageiro? Como diferenciar entre alguém que está apenas aproveitando o momento e alguém que está genuinamente construindo algo com você? A resposta está nos detalhes, nos pequenos gestos que muitas vezes passam despercebidos. Um homem apaixonado não consegue esconder completamente o que sente, mesmo que ele tente manter uma postura mais controlada ou reservada. Os sinais vazam através do comportamento dele, através das escolhas que ele faz, através da forma como ele organiza o tempo e as prioridades. E esses sinais são muito mais confiáveis do que qualquer declaração verbal, porque eles vêm de um lugar mais profundo, de um lugar onde a razão tem menos controle e a emoção genuína se manifesta livremente. Quando falamos de comportamentos, estamos falando de padrões que se repetem, de atitudes consistentes, que revelam o estado emocional interno. Não é sobre um gesto isolado,
Não é sobre uma palavra bonita dita em um momento específico. É sobre como ele age quando não está tentando impressionar, como ele reage quando você está vulnerável, como ele se posiciona quando precisa fazer escolhas que envolvem você. A consistência é a chave, porque a paixão verdadeira não é intermitente, não vai e volta dependendo do humor ou das circunstâncias externas. Um homem que está realmente apaixonado começa a reorganizar toda a sua vida de alguma forma para incluir você nela. E isso não significa que ele vai abandonar tudo ou perder a própria identidade, mas significa que você passa a ser uma prioridade real, não apenas uma opção conveniente quando sobra tempo. Ele começa a pensar no futuro de uma forma que inclui você naturalmente, sem forçar, sem pressão, mas com uma naturalidade que vem de um desejo genuíno de construir algo junto. E isso se reflete em conversas, em planos, em pequenas decisões do dia a dia que mostram que ele está considerando você como parte importante da vida dele. A forma como um homem apaixonado olha para você também revela muito sobre o que ele está sentindo. Não é apenas um olhar de desejo físico, embora isso também esteja presente. É um olhar que carrega admiração, curiosidade, ternura e uma vontade genuína de conhecer você mais profundamente. Os olhos são janelas para o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções mais primitivas e verdadeiras. E quando esse sistema está ativado pela paixão, o olhar muda, a pupila dilata, a expressão facial se suaviza de uma forma que é impossível fingir completamente. É como se ele estivesse tentando absorver cada detalhe de quem você é. E você já percebeu como ele age quando está perto de você? Será que esses comportamentos estão dizendo mais do que ele consegue expressar com palavras? Continue comigo, porque nas próximas partes vou revelar exatamente quais são esses comportamentos e o que cada um deles significa. A comunicação de um homem apaixonado passa por uma transformação muito interessante, e isso tem tudo a ver com o funcionamento do cérebro masculino, quando ele está emocionalmente envolvido. Normalmente, os homens tendem a ser mais objetivos e diretos na forma como se comunicam, focando em resolver problemas e transmitir informações práticas. Mas quando a paixão entra em cena, algo muda profundamente nesse padrão. Ele começa a buscar conversas que vão além do superficial, que tocam em emoções, em sonhos, em medos e vulnerabilidades. E isso não é algo que acontece com qualquer pessoa, mas sim com alguém que despertou nele um interesse genuíno de conexão emocional profunda. Você vai notar que ele quer saber sobre o seu dia, não apenas de forma protocolar, mas com um interesse real em entender como você se sentiu, o que pensou, o que te deixou feliz ou preocupada. Ele faz perguntas que demonstram que está prestando atenção nos detalhes da sua vida, que está arquivando informações sobre você na memória dele. E mais do que isso, ele lembra dessas informações e as traz de volta em conversas futuras, mostrando que aquilo que você compartilha com ele tem valor real. Essa capacidade de reter e valorizar informações sobre você é um indicador poderoso de envolvimento emocional, porque o cérebro só prioriza arquivar aquilo que considera importante para a sobrevivência ou para o bem-estar emocional. A frequência de contato também muda drasticamente quando um homem está apaixonado. Ele não desaparece por dias sem dar notícias, não deixa você em um limbo de incerteza sobre o interesse dele. Mesmo que seja uma pessoa ocupada, ele encontra formas de se fazer presente na vida de você, seja através de uma mensagem rápida durante o dia, de uma ligação à noite, de um áudio, compartilhando algo que o fez pensar em você. Não é sobre quantidade excessiva de mensagens ou necessidade neurótica de estar sempre conectado, mas sobre uma presença consistente que te faz sentir que você ocupa um espaço real na mente e no coração dele. Outro aspecto fascinante é como ele começa a incluir você no círculo social dele de forma natural. Um homem apaixonado não esconde você das pessoas importantes da vida dele, muito pelo contrário. Ele sente orgulho em apresentar você aos amigos, à família, aos colegas de trabalho,
porque você representa algo valioso para ele. Essa inclusão no mundo social dele é um sinal de que ele está construindo algo que pretende ser duradouro. Porque quando um homem está apenas em busca de algo casual, ele tende a manter os mundos separados. A integração social é uma forma de validar publicamente o relacionamento e de criar raízes mais profundas na vida um do outro. Mas será que ele realmente está pensando em você quando não estão juntos? Como saber se você ocupa um espaço real nos pensamentos dele ou se é apenas mais uma entre outras opções? A resposta está na forma como ele age quando vocês estão separados. Um homem apaixonado não consegue simplesmente desligar o interruptor emocional quando você não está por perto. Ele continua pensando em você, imaginando o que você está fazendo, sentindo sua falta de uma forma que o surpreende. E isso se manifesta em comportamentos muito específicos, como enviar aquela música que o fez lembrar de você, compartilhar uma foto de algo engraçado ou bonito que viu na rua, ou simplesmente mandar uma mensagem dizendo que está com saudade. Esses gestos aparentemente pequenos são, na verdade, expressões de um sistema emocional que está constantemente voltado para você, mesmo à distância. A proteção é outro comportamento característico da paixão masculina. Mas é importante entender que não estou falando de proteção no sentido possessivo ou controlador. Estou falando de uma preocupação genuína com o seu bem-estar, com a sua segurança física e emocional. Ele quer ter certeza de que você chegou bem em casa, se oferece para buscar você quando está tarde, se preocupa quando você não está se sentindo bem. Esse instinto de cuidado está profundamente enraizado na psicologia masculina e se intensifica quando ele está emocionalmente ligado a você. É uma forma primitiva de demonstrar que você é importante para ele, que ele assumiria riscos para garantir que você esteja segura e feliz. O toque físico de um homem apaixonado também carrega uma qualidade diferente. Não é apenas sobre atração sexual, embora isso obviamente faça parte da equação. É sobre um desejo constante de manter contato físico de formas sutis e carinhosas, como segurar a sua mão enquanto caminham, tocar levemente nas suas costas quando está passando perto, abraçar você de uma forma que parece que ele não quer soltar nunca. Esses toques liberam oxitocina em ambos, o hormônio do apego, e criam uma sensação de segurança e conexão que vai muito além do momento físico. É como se o corpo dele estivesse constantemente buscando proximidade com o seu, numa dança química que fortalece os laços emocionais. A forma como ele lida com conflitos também revela muito sobre o nível de paixão e comprometimento. Um homem que está realmente apaixonado não foge das discussões ou simplesmente desaparece quando surgem desacordos. Ele enfrenta os problemas com você, busca entender o seu ponto de vista, mesmo quando não concorda completamente, e faz esforços reais para encontrar soluções que funcionem para ambos. Isso mostra maturidade emocional, mas também mostra que ele valoriza o relacionamento o suficiente para investir energia na resolução de conflitos. Relacionamentos saudáveis não são aqueles onde nunca há desentendimentos, mas sim aqueles onde os desentendimentos são tratados com respeito e vontade genuína de crescer juntos. Você vai perceber também que ele começa a querer fazer sacrifícios naturais por você, sem que isso seja um peso ou uma obrigação. Ele abre mão de coisas que antes eram importantes para passar tempo com você. Ele ajusta planos para acomodar as necessidades de você. Ele faz escolhas que consideram o bem-estar dos dois como unidade. E isso não vem de um lugar de submissão ou perda de identidade, mas de um desejo genuíno de construir algo junto, onde o prazer dele está diretamente conectado à felicidade de você. É uma forma de amor maduro que entende que relacionamentos verdadeiros envolvem dar e receber de forma equilibrada. E quanto aos desejos dele, o que um homem apaixonado realmente deseja de você, além do óbvio? O que o faz acordar pensando em você e dormir sonhando com um futuro ao seu lado? Continue comigo,
porque nas próximas partes vou mergulhar profundamente naquilo que move o coração de um homem verdadeiramente apaixonado. Agora vamos começar a entrar em território mais profundo, onde os comportamentos se tornam ainda mais reveladores e específicos. Existe uma diferença fundamental entre interesse superficial e paixão genuína, e essa diferença se manifesta em sinais muito claros que o corpo e a mente dele não conseguem esconder completamente. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, dois comportamentos em particular começam a surgir de forma natural e consistente, e eles dizem muito mais do que qualquer declaração verbal poderia expressar. Esses comportamentos estão enraizados na neurobiologia da paixão e do apego, e vou explicar exatamente como eles funcionam e por que eles são tão significativos. O primeiro comportamento que emerge de forma muito clara é a busca constante pela opinião de você sobre aspectos importantes da vida dele. Isso pode parecer simples à primeira vista, mas é profundamente revelador. Quando um homem está apaixonado, ele começa a valorizar a perspectiva de você de uma forma que vai além da mera cortesia ou interesse casual. Ele quer saber o que você pensa sobre as decisões que ele está tomando, sobre os planos que ele está fazendo, sobre os caminhos que ele está considerando seguir. E isso acontece porque, inconscientemente, ele já está te incluindo como parte fundamental da vida dele, como alguém cuja opinião tem peso real nas escolhas que ele faz. Essa necessidade de consultar você não é sinal de dependência ou falta de autonomia, mas sim de um desejo genuíno de construir uma vida compartilhada, onde as decisões importantes são tomadas em conjunto. Ele pode perguntar: o que você acha sobre aceitar aquela proposta de trabalho, sobre mudar de cidade, sobre fazer aquele investimento, sobre como resolver um conflito familiar? E ele não está apenas sendo educado ou tentando te incluir superficialmente na conversa. Ele realmente quer saber por que a opinião de você importa para ele, porque ele está começando a enxergar o futuro dele como um futuro que inclui você. E isso é extremamente significativo do ponto de vista da psicologia do apego. O segundo comportamento, que se torna muito evidente, é a forma como ele demonstra interesse genuíno pelos sonhos e objetivos de você. Um homem apaixonado não vê os seus sonhos como algo separado ou irrelevante para a vida dele. Ele começa a fazer perguntas profundas sobre o que você deseja alcançar, sobre o que te motiva, sobre onde você se enxerga no futuro. E mais do que isso, ele não apenas ouve passivamente, mas começa a pensar em formas práticas de ajudar você a chegar lá. Ele pode sugerir contatos que poderiam ser úteis, compartilhar informações relevantes, oferecer apoio emocional nos momentos de desafio ou simplesmente estar presente celebrando cada pequena conquista sua. Esse interesse pelos sonhos de você revela algo fundamental sobre o estado emocional dele. Quando uma pessoa está apaixonada, ela naturalmente deseja ver a felicidade e o crescimento da outra pessoa. Não há competição, não há inveja, não há tentativa de diminuir ou controlar os objetivos dela. Pelo contrário, existe uma alegria genuína em ser testemunha e participante da jornada de você. E isso acontece porque, no nível neurológico, o cérebro dele começa a processar o sucesso e a felicidade de você como se fossem o próprio sucesso e a própria felicidade dele. É uma forma de união emocional que transcende o egoísmo natural que todos temos. Mas esses dois sinais são apenas o começo. Será que existem outras formas ainda mais sutis através das quais ele está demonstrando o que realmente sente? Como ele age quando está vulnerável? O que ele busca em você nos momentos de maior fragilidade emocional? A vulnerabilidade masculina é um território delicado, porque desde muito cedo os homens são ensinados a esconder emoções, a serem fortes, a não demonstrarem fraqueza. Mas quando um homem está verdadeiramente apaixonado, algo nessa armadura começa a se dissolver naturalmente. Ele começa a se permitir ser vulnerável na sua presença, a compartilhar medos que normalmente esconderia,
a admitir inseguranças que nunca revelaria para outras pessoas. E isso não é sinal de fraqueza, mas sim de uma confiança profunda que ele desenvolveu em relação a você. Ele sente que pode baixar a guarda, porque você representa um espaço seguro emocionalmente. Essa abertura emocional acontece de forma gradual, não é algo que surge do dia para a noite. Mas quando você percebe que ele está compartilhando camadas mais profundas de quem ele realmente é, quando ele fala sobre os próprios traumas, sobre as próprias falhas, sobre os próprios sonhos não realizados, é porque ele está permitindo que você entre em um território sagrado da psique dele. E isso é algo que ele não faz com qualquer pessoa, porque expor vulnerabilidade requer um nível de confiança que só se desenvolve quando existe uma conexão emocional genuína e profunda. A forma como ele reage aos sucessos de você também é extremamente reveladora. Um homem apaixonado não se sente ameaçado pelos seus triunfos, não tenta diminuir as suas conquistas, não age com ciúme ou ressentimento quando você brilha. Pelo contrário, ele é o seu maior torcedor, aquele que comemora cada vitória como se fosse dele também. Ele sente orgulho genuíno de você, e esse orgulho se manifesta na forma como ele fala de você para outras pessoas, na forma como ele te incentiva a buscar mais, na forma como ele te lembra do quanto você é capaz nos momentos em que você mesma duvida. Existe também uma busca por criar memórias significativas juntos. Um homem apaixonado não se contenta apenas em passar tempo com você de forma passiva. Ele quer construir experiências que vão ficar gravadas na memória de ambos, que vão se tornar parte da história de vocês. Pode ser planejar aquela viagem especial, descobrir aquele restaurante escondido, assistir ao pôr do sol em um lugar bonito, ou simplesmente criar pequenos rituais que são só de vocês. Essas memórias compartilhadas funcionam como âncoras emocionais que fortalecem o vínculo e criam uma narrativa única do relacionamento que vocês estão construindo. A lealdade dele também se torna inabalável quando ele está verdadeiramente apaixonado. Ele não flerta com outras pessoas, não mantém opções em aberto, não age de forma ambígua que te deixe insegura sobre o lugar que você ocupa na vida dele. Existe uma clareza no posicionamento dele, uma certeza que transmite segurança emocional. E essa lealdade não vem de um lugar de obrigação ou medo de perder você, mas de um desejo genuíno de investir toda a energia emocional dele em uma pessoa só, porque é você quem ele escolheu de verdade. A forma como ele te apresenta para o mundo também muda completamente. Ele não te esconde nas redes sociais, não evita ser visto publicamente com você, não age como se o relacionamento fosse algo que precisa ser mantido em segredo. Pelo contrário, ele quer que o mundo saiba que vocês estão juntos, porque ele sente orgulho de estar ao seu lado. E isso não é sobre marcar território ou comportamento possessivo, mas sobre uma celebração genuína da conexão que vocês têm. E o que será que ele realmente deseja de você, além de todos esses comportamentos? Quais são os desejos mais profundos que habitam o coração de um homem apaixonado? Continue comigo, porque ainda há muito mais para revelar sobre o que realmente move essa paixão. Vamos avançar agora para comportamentos ainda mais específicos que revelam não apenas a paixão, mas a profundidade do compromisso emocional que está se formando dentro dele. Esses sinais são como janelas transparentes para o mundo interior masculino, e quando você aprende a reconhecê-los, nunca mais vai ter dúvidas sobre a autenticidade do que ele sente. São comportamentos que surgem de uma necessidade emocional genuína, não de cálculo ou estratégia, e por isso mesmo são tão confiáveis como indicadores do estado dele em relação a você. O terceiro comportamento que se manifesta de forma muito clara é a necessidade de cuidar de você de formas práticas e concretas. Isso vai muito além de palavras bonitas ou gestos românticos ocasionais. Um homem apaixonado sente um impulso profundo de resolver problemas para você, de facilitar a vida de você, de ser útil de maneiras tangíveis.
Pode ser algo simples, como consertar aquele objeto quebrado na casa de você, ajudar você a organizar algo que está complicado, buscar você quando está cansada, cozinhar para você depois de um dia difícil. Esses atos de serviço não são obrigações que ele cumpre, mas expressões naturais de um desejo de ser presença ativa e construtiva na vida de você. Esse comportamento está profundamente conectado à identidade masculina e à forma como os homens expressam amor. Enquanto muitas mulheres expressam afeto, principalmente através de palavras e conexão emocional verbal, os homens frequentemente expressam através de ações concretas que demonstram capacidade e compromisso. Quando ele está apaixonado, esse impulso se intensifica enormemente porque ele quer provar para você e para si mesmo que é capaz de ser o parceiro que você merece. Não é sobre assumir que você não consegue resolver as próprias coisas, mas sobre querer ser parte ativa das soluções, sobre dividir o peso da vida com você de forma real e prática. O quarto comportamento que emerge com muita força é a busca por intimidade emocional profunda, não apenas física. Um homem apaixonado quer conhecer você em camadas que vão muito além da superfície. Ele faz perguntas sobre a infância de você, sobre os relacionamentos que marcaram você, sobre os medos mais profundos, sobre os momentos que te transformaram. E quando você compartilha essas histórias, ele não apenas ouve, mas absorve, processa e guarda essas informações como tesouros preciosos. Ele quer entender o que te fez ser quem você é, porque compreender isso é compreender a essência de você. Essa necessidade de intimidade emocional é extremamente reveladora, porque os homens geralmente são mais reservados nesse território. Eles podem ter muitos relacionamentos superficiais, muitas conexões baseadas em atividades compartilhadas ou atração física, mas a vontade genuína de mergulhar nas profundezas emocionais de alguém só surge quando existe algo muito especial acontecendo. Quando ele está disposto a passar horas conversando sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre o significado das coisas, é porque ele está construindo uma ponte emocional que pretende atravessar muitas vezes ao longo dos anos. O quinto comportamento, e este é particularmente poderoso, é a forma como ele começa a falar sobre o futuro, incluindo você de maneira natural e específica. Não são apenas comentários vagos ou hipotéticos. Ele começa a fazer planos concretos que assumem a presença de você, a mencionar situações futuras onde vocês dois estão juntos, a incluir você nas decisões que afetarão os próximos meses ou anos. Pode ser algo como planejar aquela viagem para o próximo verão e já assumir que vocês vão juntos, ou mencionar aquele curso que ele quer fazer e perguntar se você acha que vale a pena, considerando os planos de vocês. Mas será que esses comportamentos realmente garantem que ele está construindo algo duradouro? Como diferenciar entre alguém que está apaixonado agora e alguém que está comprometido com um futuro real ao seu lado? A diferença está na consistência e na progressão natural desses comportamentos. A paixão intensa pode fazer qualquer pessoa agir de forma extrema temporariamente, mas o compromisso verdadeiro se revela na manutenção desses comportamentos ao longo do tempo, mesmo quando a euforia inicial da paixão começa a se transformar em algo mais estável e profundo. Um homem que está realmente construindo com você não diminui o investimento emocional quando a fase de lua de mel passa. Ele apenas ajusta a forma de expressar, mas a essência do cuidado permanece intacta. Você vai perceber também que ele começa a defender você, mesmo quando você não está presente. Se alguém fala mal de você ou questiona alguma decisão sua, ele é o primeiro a te apoiar e a explicar o ponto de vista de você para os outros. Essa lealdade pública é extremamente significativa porque mostra que ele não apenas te valoriza em privado, mas também está disposto a assumir publicamente o lado de você. E isso cria uma sensação de segurança emocional muito poderosa, porque você sabe que pode contar com ele não apenas nos momentos românticos, mas também nas situações de adversidade. A forma como ele lida com o espaço pessoal de você também revela muito sobre a maturidade emocional e a profundidade do sentimento dele. Um homem apaixonado
mas emocionalmente maduro, entende que você precisa de tempo para os próprios interesses, para as próprias amizades, para o próprio crescimento individual. Ele não se sente ameaçado quando você passa tempo com outras pessoas ou quando você precisa de momentos sozinha. Pelo contrário, ele incentiva isso porque entende que relacionamentos saudáveis são compostos por duas pessoas inteiras que escolhem estar juntas, não por duas metades dependentes tentando se completar. Existe também uma mudança na forma como ele investe recursos em você. E quando falo de recursos, não estou falando apenas de dinheiro, embora isso também possa fazer parte. Estou falando do recurso mais valioso que qualquer pessoa possui, que é o tempo. Um homem apaixonado investe tempo de qualidade em você, não apenas sobras de agenda ou horários convenientes. Ele reorganiza compromissos para estar presente nos momentos importantes. Ele cancela ou adia outras coisas quando você precisa dele. Ele prioriza a presença física e emocional ao lado de você porque entende que tempo é a moeda mais valiosa no mercado do amor. A comunicação não violenta também se torna mais natural para ele quando está apaixonado. Mesmo nos momentos de desentendimento, ele se esforça para não ferir você com palavras, para não usar os pontos fracos que ele conhece como armas em discussões. Ele pode estar com raiva, frustrado ou magoado, mas existe um cuidado subjacente que o impede de cruzar certas linhas. Isso mostra que, mesmo nos piores momentos, o amor que ele sente funciona como um freio emocional que protege o vínculo entre vocês. E quanto aos desejos mais profundos dele, o que realmente habita o coração de um homem quando ele está verdadeiramente apaixonado? O que ele busca em você que vai além do companheirismo e da atração? Continue aqui, porque na próxima vou revelar os desejos que ele talvez nem saiba nomear, mas que movem cada ação dele em direção a você. Agora vamos entrar no território dos desejos mais profundos, aqueles que nem sempre são verbalizados, mas que pulsam constantemente no coração de um homem verdadeiramente apaixonado. Esses desejos vão muito além do óbvio, muito além da atração física ou da companhia agradável. Estamos falando de necessidades emocionais e psicológicas que são fundamentais para a forma como ele experimenta a paixão e constrói o vínculo com você. E compreender esses desejos é essencial para entender não apenas o que ele sente, mas também o que ele busca construir ao seu lado. O sexto comportamento, e este é profundamente revelador, é a necessidade que ele tem de ser vulnerável com você sem medo de julgamento. Um homem apaixonado deseja desesperadamente um espaço seguro onde possa tirar a máscara social, onde possa admitir as próprias inseguranças, onde possa chorar se precisar, onde possa falar sobre os medos que o assombram de madrugada. A sociedade ensina os homens a serem fortes, inquebráveis, sempre no controle, mas por trás dessa fachada existe um ser humano com fragilidades reais. E quando ele encontra alguém com quem pode ser autenticamente frágil, isso cria uma conexão de uma profundidade incomparável. Esse desejo de vulnerabilidade se manifesta em momentos específicos. Pode ser quando ele compartilha com você aquele fracasso profissional que ainda o machuca, quando ele fala sobre o relacionamento complicado com o pai, quando ele admite que tem medo de não ser bom o suficiente, quando ele revela aquela insegurança sobre o próprio corpo ou sobre as próprias capacidades. E quando você acolhe essas vulnerabilidades sem diminuí-lo, sem usar isso contra ele depois, sem fazer ele se sentir menos homem por ser humano, você se torna irreplaceable na vida dele. Porque espaços seguros emocionalmente são raros, e quando um homem encontra um, ele não quer largar. O sétimo comportamento está relacionado com a necessidade profunda de sentir que faz diferença real na vida de você. Um homem apaixonado não quer ser apenas mais um, não quer ser substituível ou descartável. Ele quer sentir que a presença dele melhora concretamente a qualidade de vida de você, que ele adiciona valor de formas tangíveis e intangíveis. Por isso ele presta tanta atenção nas coisas que te incomodam, nos problemas que você enfrenta, nas dificuldades que você menciona.
Ele está constantemente procurando formas de ser relevante, de ser útil, de ser a pessoa que você pensa em chamar quando precisa de ajuda. Essa necessidade de ser importante para você não vem de um lugar de ego inflado, mas de um desejo genuíno de ter propósito na vida de você. Os homens são biologicamente e culturalmente programados para serem provedores e protetores, e quando estão apaixonados, esse instinto se direciona completamente para você. Ele não precisa ser o herói que resolve tudo, mas ele precisa sentir que contribui de alguma forma significativa para a felicidade e o bem-estar de você. Quando ele percebe que consegue fazer você sorrir, que consegue aliviar o estresse de você, que consegue fazer os dias de você melhores, isso alimenta a paixão dele de uma forma poderosa. O oitavo comportamento, e este é absolutamente fundamental, é o desejo intenso de ser escolhido por você todos os dias. Um homem apaixonado não quer que você fique com ele por conveniência, por medo de ficar sozinha, por pressão social ou por qualquer outro motivo que não seja a escolha genuína. Ele quer sentir que você o escolhe ativamente, que você o quer especificamente, que ele é a pessoa que você deseja ter ao lado. Por isso, ele fica tão atento aos sinais de que você realmente está investida no relacionamento, de que você também está construindo, de que você também está apaixonada. Esse desejo de ser escolhido se manifesta em comportamentos como fazer perguntas sobre o que você sente, sobre se você está feliz no relacionamento, sobre se tem algo que ele poderia fazer diferente. Não é insegurança patológica, mas uma necessidade genuína de confirmação emocional. E quando você demonstra, através de palavras e ações, que realmente o escolhe, que realmente o quer, isso fortalece imensamente o vínculo e a confiança dele. Porque na base de todo amor maduro está a liberdade de escolha. E saber que alguém está com você porque realmente quer, não porque precisa, é uma das sensações mais poderosas que existem. O nono comportamento é o desejo profundo de construir uma vida compartilhada, onde vocês sejam uma equipe verdadeira. Um homem apaixonado não quer apenas uma namorada ou uma companheira de momentos bons. Ele quer uma parceira de vida, alguém com quem possa enfrentar os desafios do mundo, alguém que esteja ao lado dele nas batalhas e nas vitórias. Ele começa a pensar em termos de nós, ao invés de eu, a fazer planos que consideram os dois como unidade, a tomar decisões pensando no impacto que terão na vida compartilhada que vocês estão construindo. Essa visão de parceria se reflete em conversas sobre o futuro que vão ficando cada vez mais específicas e concretas. Ele pode começar a falar sobre onde vocês poderiam morar juntos, sobre como seria ter uma casa que seja realmente de vocês dois, sobre os valores que vocês compartilham e que querem construir juntos. E essas conversas não são apenas devaneios românticos, mas reflexões genuínas sobre a vida prática que ele imagina ao seu lado. Ele está mentalmente arquitetando um futuro onde vocês são uma unidade funcional e amorosa. O décimo comportamento, e este revela a profundidade da transformação que você causou nele, é o desejo de se tornar uma versão melhor de si mesmo por você e para você. Um homem verdadeiramente apaixonado não quer apenas ser aceito como é. Ele quer crescer, evoluir, superar as próprias limitações. E você se torna uma inspiração poderosa para esse crescimento. Ele pode começar a cuidar melhor da saúde, a trabalhar naqueles aspectos da personalidade que ele sabe que precisam de desenvolvimento, a buscar terapia para resolver traumas antigos, a aprender novas habilidades que ele acha que vão torná-lo um parceiro melhor. Essa motivação para crescimento não vem de uma tentativa de impressionar você ou de fingir ser alguém que não é. Vem de um lugar muito mais profundo, onde ele genuinamente quer se tornar o homem que você merece ter ao lado. Ele olha para você e vê alguém extraordinário, e isso o faz querer elevar o próprio padrão para estar à altura. E quando você percebe esse esforço genuíno de autoaperfeiçoamento, quando você vê que ele está realmente trabalhando para ser melhor,
Isso é um dos sinais mais poderosos de que a paixão dele é profunda e duradoura. O 11º comportamento é o desejo ardente de intimidade física, que seja também conexão emocional e espiritual. Um homem apaixonado não quer apenas sexo, ele quer fazer amor no sentido mais completo da expressão. Ele quer que a intimidade física seja uma extensão da intimidade emocional, um momento onde vocês se conectam em todos os níveis possíveis. E você vai perceber isso na forma como ele te toca, na forma como ele te olha durante, na forma como ele não tem pressa, na forma como ele se preocupa genuinamente com o prazer e o conforto de você. Essa busca por intimidade profunda se manifesta também depois do ato físico, na forma como ele quer ficar perto, conversar, abraçar, dividir pensamentos e sentimentos. Não há aquela pressa em se desconectar ou em partir para outras atividades. Existe um desejo de prolongar a conexão, de saborear aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, de fortalecer ainda mais o vínculo através da proximidade física e emocional. E isso mostra que, para ele, a intimidade física é uma celebração do amor que ele sente, não apenas uma necessidade biológica sendo satisfeita. O 12º comportamento, e este muitas vezes passa despercebido, é a necessidade de criar rituais únicos que sejam só de vocês dois. Um homem apaixonado quer construir uma cultura própria do relacionamento, pequenas tradições que tenham significado especial e que ninguém mais no mundo compartilha. Pode ser aquela música que virou tema de vocês, aquele apelido carinhoso que só ele te chama, aquele lugar onde vocês sempre vão quando precisam conversar sobre coisas importantes, aquela comida que só faz sentido quando vocês comem juntos. Esses rituais funcionam como âncoras emocionais que fortalecem a identidade do casal. Eles criam uma narrativa única, uma história que só vocês dois podem contar completamente. E quando ele investe energia em criar e manter esses rituais, está demonstrando que valoriza a singularidade do relacionamento de vocês, que não está tentando replicar algo que viveu com outras pessoas, mas sim construindo algo absolutamente novo e especial. Esses pequenos detalhes são os que transformam um relacionamento em um mundo próprio que vocês habitam juntos. O 13º comportamento é o desejo de ser aceito e amado, não apesar das imperfeições, mas incluindo elas. Um homem apaixonado quer ser visto completamente, com todas as falhas, todos os defeitos, todas as áreas onde ainda precisa crescer, e mesmo assim ser amado. Ele não quer ter que fingir perfeição, não quer ter que esconder os aspectos menos nobres da personalidade. E quando você demonstra que o ama de forma integral, que aceita a humanidade imperfeita dele, isso cria uma segurança emocional que permite que o relacionamento floresça de verdade. Esse desejo de aceitação se manifesta quando ele deixa você ver os piores momentos dele, quando ele não tenta sempre estar impecável na sua presença, quando ele confia que você não vai abandoná-lo nas primeiras dificuldades. E quanto mais você demonstra que está ali para ficar, que o amor de você não é condicional à perfeição dele, mais profundo se torna o vínculo. Porque amor verdadeiro não é sobre idealização, é sobre ver alguém completamente e escolher amar mesmo assim, todos os dias. O 14º comportamento é a necessidade profunda de fazer você rir e de ser fonte de alegria na vida de você. Um homem apaixonado se sente realizado quando consegue arrancar aquele sorriso genuíno, quando consegue fazer você gargalhar, quando consegue aliviar o peso dos dias difíceis através do humor e da leveza. Ele presta atenção no tipo de piada que você acha graça, nas coisas que te fazem sorrir e incorpora isso no repertório dele. Não é sobre ser palhaço ou não levar as coisas a sério, mas sobre ser presença que traz luz e alegria. Essa busca por ser fonte de felicidade para você está conectada à necessidade básica de todo ser humano de ter propósito e significado. Quando ele vê que a presença dele torna os dias de você melhores, que você sorri mais quando está com ele, que você se sente mais leve e feliz ao lado dele, isso alimenta a autoestima e o senso de valor dele.
e cria um ciclo positivo, onde quanto mais ele vê que te faz feliz, mais ele se esforça para continuar sendo essa presença positiva na vida de você. O 15º comportamento, e este é um dos mais bonitos, é o desejo de envelhecer ao lado de você. Um homem verdadeiramente apaixonado não está apenas aproveitando o momento presente, ele está imaginando décadas à frente, visualizando como será a vida de vocês quando os cabelos estiverem brancos, quando os corpos já não forem tão ágeis, quando a vida tiver passado por todas as estações. E nessa visualização de futuro distante, ele não sente medo ou peso, ele sente paz e alegria, porque está imaginando atravessar todo esse tempo ao seu lado. Esse desejo de longevidade no relacionamento se manifesta no cuidado com que ele trata o vínculo entre vocês, na forma como ele investe constantemente na saúde emocional da relação, na forma como ele resolve conflitos, pensando no longo prazo e não apenas no alívio imediato. Ele está plantando uma árvore sob cuja sombra pretende descansar por décadas, e isso requer paciência, dedicação e visão de futuro. E quando você percebe que ele está realmente construindo para durar, que ele não está apenas surfando a onda da paixão, mas plantando raízes profundas, você sabe que está diante de algo realmente especial. Todos esses comportamentos e desejos formam um mosaico complexo e belo do que significa para um homem estar verdadeiramente apaixonado. Não é sobre um ou dois sinais isolados, mas sobre um padrão consistente de ações, palavras, escolhas e prioridades que revelam o estado emocional profundo dele. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, quando você entende a linguagem da paixão masculina, você ganha um poder imenso de discernir entre o que é real e o que é superficial, entre quem está realmente construindo com você e quem está apenas passando o tempo. E quando você olha para trás e reconhece esses 15 comportamentos e desejos na forma como ele age, na forma como ele te olha, na forma como ele constrói a vida dele, incluindo você, fica claro que você não está diante de algo comum ou passageiro. Você está diante de uma paixão genuína, daquelas que transformam vidas e escrevem histórias que merecem ser vividas. Esses sinais não mentem porque vêm de um lugar profundo demais para ser falsificado, de um sistema emocional que está completamente voltado para você de uma forma que ele mesmo pode não compreender totalmente. A beleza da paixão masculina está justamente nessa combinação de intensidade e ação, de sentimento e demonstração prática. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, todo o ser dele conspira para provar isso através de escolhas diárias, de pequenos gestos que se acumulam, de grandes decisões que te incluem naturalmente. E você merece reconhecer isso quando acontecer, merece valorizar quando estiver diante de alguém que te escolhe todos os dias, que investe energia emocional real em construir algo duradouro ao seu lado. Mas é importante também entender que reconhecer esses sinais não significa que você deve simplesmente esperar passivamente que ele faça tudo. Relacionamentos saudáveis são construídos por duas pessoas que escolhem ativamente estar juntas, que investem mutuamente, que criam esse espaço seguro uma para a outra. Quando você reconhece a paixão genuína dele, você também tem a responsabilidade de nutrir isso, de retribuir de formas que façam sentido para você, de construir junto essa história que tem potencial para ser extraordinária. Às vezes, ficamos tão acostumadas com relacionamentos superficiais, com jogos emocionais, com pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, que quando aparece alguém genuíno, alguém que realmente está apaixonado e demonstrando isso de todas as formas possíveis, até temos dificuldade de acreditar. Mas a verdade é que existem sim homens capazes de amar profundamente, de se comprometer verdadeiramente, de construir relacionamentos que atravessam décadas e se fortalecem com o tempo. E quando você encontra um desses, quando você reconhece os sinais todos se manifestando de forma consistente, segure com carinho, valorize, retribua. A paixão genuína não é perfeita, não é isenta de desafios, não significa que tudo será sempre fácil ou romântico.
mas significa que existe uma base sólida de amor, respeito, admiração e compromisso sobre a qual vocês podem construir algo realmente significativo. Significa que nos dias difíceis, quando a vida apertar, quando os desafios aparecerem, você terá ao seu lado alguém que escolhe ficar, que escolhe lutar junto, que escolhe atravessar as tempestades segurando a sua mão. E se você está assistindo a este vídeo e reconhecendo esses comportamentos na pessoa que está ao seu lado, celebre isso. Reconheça o valor do que vocês têm. Não deixe a rotina ou as distrações da vida te fazer esquecer de nutrir esse amor, de expressar gratidão, de retribuir o investimento emocional que ele está fazendo em você. Porque relacionamentos extraordinários não acontecem por acaso, eles são construídos conscientemente, dia após dia, escolha após escolha, gesto após gesto. Mas se você está assistindo e percebendo que a pessoa ao seu lado não demonstra nenhum desses comportamentos, se você está em um relacionamento onde se sente desvalorizada, onde não há investimento emocional real, onde você está sempre duvidando e insegura, talvez seja a hora de fazer perguntas difíceis. Você merece alguém que te escolha de verdade, que demonstre através de ações consistentes que você é prioridade, que te faça sentir segura e valorizada. E às vezes, reconhecer o que não é amor verdadeiro é tão importante quanto reconhecer o que é. A vida é curta demais para ser vivida em relacionamentos mornos, em conexões superficiais, ao lado de pessoas que não conseguem ou não querem investir emocionalmente de forma genuína. Você merece a paixão verdadeira, aquela que se manifesta em comportamentos consistentes, em escolhas diárias, em um compromisso profundo de construir algo bonito junto. E quando isso aparecer na sua vida, quando você reconhecer todos esses sinais se manifestando de forma natural e consistente, você vai saber que está diante de algo especial. Espero que este conteúdo tenha te ajudado a entender melhor a linguagem da paixão masculina, a reconhecer os sinais que realmente importam, a diferenciar entre interesse superficial e amor genuíno. Use esse conhecimento para fazer escolhas mais conscientes, para valorizar quem realmente merece, para não perder tempo com quem não está disposto a investir de verdade. E lembre-se sempre, você merece alguém que não apenas diga que te ama, mas que prove isso todos os dias, através de ações que não deixam espaço para dúvidas. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se te ajudou a enxergar algo novo ou a confirmar algo que já suspeitava, deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está confusa sobre os próprios relacionamentos, compartilhe este conteúdo com ela. Às vezes, entender a psicologia por trás dos comportamentos pode fazer toda a diferença entre escolher bem e desperdiçar tempo com quem não merece. E continue acompanhando este canal, porque vou continuar trazendo conteúdos profundos sobre relacionamentos, psicologia, comportamento humano, sempre com esse olhar que vai além do superficial e busca entender as camadas mais profundas de como funcionamos emocionalmente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você merece amor verdadeiro, e esse amor se manifesta em comportamentos concretos que não deixam espaço para dúvidas.